Mestre, só existe um, Jesus. O único mestre é Jesus. Devido a ele ter passado pela experiência humana aqui na Terra, ter vindo do alto, ou seja, conhecer tudo do alto e veio aqui para ter propriedade, né? Para ter experiência humana e ter propriedade para falar sobre a experiência que é estar na pele, né, do ser humano. Além de conhecer todas as coisas, de fazer parte da deidade, né, da trindade como Deus, mas devido até a justiça, né, para que alguns não pudessem dizer, é fácil para ele, né, sendo Deus. E ele vem, passa pela experiência humana e não só passa, como paga, né, o preço por realmente tratar na raiz a questão do pecado e não simplesmente colocar um sangue, né, um sacrifício sobre o pecado. E na continuidade desse estudo, né, do livro de João, nós temos aqui sobre Nicodemos, datado 30 depois de Cristo, data histórica, né? No livro de João, do versículo 1 ao 22, nós temos aqui retratado que havia entre, né, os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter com Jesus à noite. É interessante que o fato de Nicodemos ter ido, né, tratar com ele à noite mostra, né, o quanto o ser humano no geral, mesmo tendo a curiosidade de conhecer Cristo, às vezes ele prefere o anonimato diante do que os outros podem pensar sobre ele, pois ele confia e desenvolve, né, uma certa interesse, porém sempre ali no seu íntimo, né? Não talvez com o desejo de que isso fosse revelado para os demais. E às vezes ele faz estudos e procura ler o Evangelho mais no intuito de ter conhecimento do que realmente algo que vai moldar a vida dele. Nós podemos perceber isso muito, né, com os fariseus. E Nicodemos, ele era um dos homens mais ricos de Jerusalém na época. Fazia parte do Sinédrio, né, que é o corpo governante de Israel na época. E ele vem até Jesus e diz que, continuando aqui, né, ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for por Deus. Jesus responde e lhe diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ainda diz Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar entre o ventre da sua mãe e nascer? Então aqui demonstra que mesmo ainda sendo uma pessoa religiosa, ele não conhecia mesmo, né, definitivamente o projeto de salvação. Por quê? Porque, como eu disse, né, usa a palavra, o Evangelho, como um manual de procedimento para o bem ou para o mal, e não como um molde, como uma diretriz de um pai que ama o filho e quer que o filho se dê bem. Até os dias de hoje nós percebemos isso, até ao perceber que levam, né, o Evangelho como uma questão de medo e não do amor de Cristo, né? Uma forma de o amor de Cristo sendo manifestado através dele, para que aquele ser seja moldado por ele e se dê bem,
não tenha maiores problemas, né, nessa conturbada caminhada aqui nessa terra, onde o mal impera. E Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A expressão nascer da água, você vai lá, termo grego, né, refere-se ao nascimento natural, né, talvez até referência ao líquido aminoático ali, um líquido, né, que fica dentro do útero da mulher, mas é uma questão de mostrar aqui o nascimento natural. E o nascimento espiritual, né, que Jesus menciona no versículo seguinte, e diz a respeito ao nascimento de um bebê, né, nascido do Espírito, fala de um nascimento espiritual, que apenas Deus efetua. Então tem muita gente tentando fazer esse trabalho de Deus, né, através do Espírito. Só Deus pode fazer esse nascimento, né, através do Espírito. Ele ainda diz, né, não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. É evidente que ele está ali referindo ao espanto, né, que devia ter registrado no semblante de Nicodemos. Então, às vezes as pessoas têm muito conhecimento das coisas aqui terrenas, mas quando é lhe dito sobre as coisas que vêm do alto, ela não tem discernimento algum. Por quê? Porque é preciso você entender cronologicamente todo o processo, inclusive do sacerdócio, quando era admoestava o povo, depois desses sacerdotes se perdendo e vindo reis e se perdendo, juízes, né, se perdendo, reis também se perdendo, e de repente Isaías já começa lá a falar, né, sobre o Messias, como se Deus falasse: olha, a única forma da redenção humana vai ser através, né, do meu filho, de um cordeiro puro, que vai ser imolado, e esse sangue não vai só tampar, como fazia no sacrifício, né, feito pelos sacerdotes, mas vai tratar o ser humano na raiz, né, o problema na raiz. Então Jesus vem para realmente curar, resgatar o homem, né, desse mal que ele colocou para dentro. Por isso temos que colocar Jesus dentro de nós para fazer esse processo. E ele ainda diz, né, o vento assopra onde quer e ouve a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é o modo, né, como Jesus explica a experiência de nascer de novo. Ele compara, né, com o vento que vem e vai, mas é impossível dizer exatamente como. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes? Então ele é considerado um dos grandes líderes espirituais, né, como hoje nós temos alguns que se dizem, porém, às vezes eles não compreendem que tem que pregar o amor de Cristo e não o medo. E na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, né, como é dito em partes, conhecemos, em parte profetizamos, né, e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Fala, né, do sinédrio judaico. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, quem de lá quando disser das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu e não desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Uma tradução talvez melhor seria que é do céu, né? É como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, necessário que o Filho do Homem seja levantado. É o que a gente acompanha no processo da crucificação. Ele ser levantado como Moisés levantou a serpente, né, no deserto, representando o inimigo das nossas almas, e todo aquele que olhasse para aquilo ali, né, para o pecado, ele seria curado. E
Jesus foi levantado também, né, na cruz, para que todos aqueles que atravessam dele pudessem receber a sua redenção pelo seu Pai. Então ele diz, né, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o seu Filho condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, né, condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, às vezes o homem preocupa muito mais com as obras deles não ser reprovadas do que realmente o que é a verdade. E a gente tem que buscar a verdade, independente que ela contraste com o que nós acreditamos ou até mesmo com o que nós defendemos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso aqui revela, né, a grande transformação que ocorre na vida do pecador quando ele aceita a Cristo. As ações ímpias são apagadas para sempre, com as ações justas tomadas no lugar delas, através de Cristo, porque toda vez que você está diante de um momento que você tem vontade de tomar decisões, né, levado pela sua vontade, e você pensa como Cristo faria, você vê que existe uma mudança. É um processo, né, que provavelmente vai levar a vida toda, mas é importante que seja feito. Depois disso, diz que Jesus e seus discípulos, né, foram à terra da Judéia e estavam ali com eles e batizavam. Na verdade, ele mesmo não realizou nenhum batismo, historicamente a gente pode perceber, mas os seus discípulos o faziam, né? E agora nós vemos sobre João Batista, diz aqui, continuando, né, ainda em João, porém agora não mais do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 22, mas do capítulo 1, do versículo 23 ao 36, que diz que ora João Batista também batizava, né, em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então é interessante que vê que a multidão continuava vindo, né, mesmo com Jesus já estando, né, no início ali, eles continuavam vindo, porém já estava diminuindo nessa época, né, a procura por João, porque ainda João não tinha sido lançado no cárcere. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que está contigo na outra parte do Jordão, referindo-se a Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então aqui eles quiseram meio que rivalizar, né, questão de Jesus com João. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então quer dizer que se Jesus estava recebendo e fazendo aquelas obras, era porque do céu, né, tinha sido permitido, tinha sido dado para ele esse poder. E também para João até o momento, né, que fosse permitido. Vós mesmos sois testemunha de que eu disse, né, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve. Então ele se comparou, né, ao amigo do esposo. O esposo é Jesus, nós, né, desse casamento com Cristo, e ele ali sendo o amigo, né, dos dois. É necessário que ele cresça. Ele ainda diz aqui, né, alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois já este meu gozo está cumprido. Quer dizer, a tarefa dele já estava cumprida. E ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra fala coisas da terra.
e o que vem do céu é sobre todos, porque fala coisas do alto, né? E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita seu testemunho. Ele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós vemos aqui que ele mostra, né, que mais importante do que eu conhecer como os fariseus conheciam, como Nicodemos, né, um dos líderes religiosos conhecia, mais importante do que isso é ter a essência do que isso pode fazer. O que a humanidade, você vê, em todo aquele processo, não teve, né, essa consciência devida. Por isso, Israel foi parar lá na Babilônia por 70 anos, né, escravo, e hoje nós vemos, né, que existe esse pré-julgamento das pessoas que não estão dentro de um templo. E o templo somos nós. Amém?